Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciando a nossa preparação, agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus por esta oportunidade e vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim vamos lendo hoje uma mensagem do livro Horizontes da Fala. Este livro foi escrito por João Nunes Maia e pelo espírito Miramis. E aqui a mensagem que caiu é as duas faixas da palavra. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre as nossas falas, né? Sobre a nossa palavra, sobre aquilo que a gente fala no nosso decorrer do nosso dia e que muitas vezes nós não prestamos atenção de como estamos falando, o que nós estamos falando, se são coisas positivas, negativas, construtivas ou não. Então fala assim: a palavra de imediato atinge duas faixas de vida, levando com ela o que somos, os semelhantes na carne e os desencarnados no primeiro estágio da Terra. Quando prejudicamos alguém com certos enganos de conversação no plano físico, também ferimos ou desinquietamos outro tanto no campo espiritual da mesma sintonia, sem talvez o percebermos. Então, o que fala aqui, né? Que quando a gente fala, nós estamos falando para o nosso ouvinte encarnado, né? Para as pessoas que estão à nossa volta. Só que nós, aqui no planeta Terra, nós não estamos sozinhos. Nós temos aqueles irmãos que se afinizam com o nosso jeito de ser, com a nossa fala, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos. E aí a gente se liga com esses espíritos através do que nós estamos falando e vivendo. Então, por isso, a importância da gente tomar cuidado com a nossa fala. Às vezes, a gente não dá importância, até mesmo por falta de conhecimento desta parte espiritual, né? Tem muitas pessoas que às vezes não dá importância porque não tem o conhecimento espiritual referente a espíritos encarnados e desencarnados. Então é importante que a gente saiba, né, que tudo que a gente fala e vivencia durante o nosso dia, nós estamos falando não só para espíritos encarnados, mas também tem os espíritos desencarnados que estão nos ouvindo. Então, se a gente não cuidar da nossa fala, daquilo que a gente está falando, por quê? Porque tudo que sai da nossa boca, nós estamos plasmando. A fala é matéria e ela se concretiza na matéria. Então, o que eu falo fica no ar. O que eu penso, eu coloco na minha fala e fica no ar. Ou seja, eu estou plasmando isso no ambiente que eu estou. E
as pessoas que estão à minha volta estão me escutando, me vendo, vendo as minhas atitudes, e eu provoco no outro uma sensação, um sentimento e uma ação também. Então, se a gente parar para pensar, para observar, a nossa fala é de grande responsabilidade. Porque uma palavra que eu falo, se for uma palavra boa, eu vou causar no outro uma sensação boa. Vai cair, vai soar no ouvido dele uma sensação gostosa, porque ele está ouvindo palavras boas, construtivas, amorosa. Mas se eu estiver nervosa, se eu estiver irritada, se eu estiver brava, né, se eu estiver chateada, e se eu não usar a trava na minha língua, se eu não colocar disciplina na minha língua, no meu falar, no meu pensar, eu vou estar falando coisas negativas, ruins. Eu vou estar plasmando isso no ambiente. E as pessoas que estão me ouvindo vão sentir, né, aquela energia daquilo que eu estou falando. Vai chegar até a outra pessoa essa energia negativa. E mais ainda, quando nós falamos, sentimos, pensamos, nós estamos nos ligando com espíritos que têm afinidade com aquela fala, com aquele sentimento, com aquele pensamento. Então, eu preciso escolher com quem eu quero estar espiritualmente. Eu quero estar junto da espiritualidade superior, eu quero estar junto daqueles espíritos, né, que, como por exemplo na Igreja Católica, fala os santos. Eu quero estar ligada com esses irmãos espirituais, ou eu quero deixar para lá, não colocar limite na minha fala, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, e aí eu vou estar me ligando com espíritos que têm a mesma elevação moral daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou sentindo. Então é um alerta, né, para que a gente possa refletir quando a gente estiver pensando coisas negativas, quando a gente estiver se ligando com coisas inferiores, né? Quando eu fico pensando, né, ou assistindo, até mesmo assistindo filmes, coisas que não vão me acrescentar nada espiritualmente. Então nós temos que perceber o que nós devemos fazer para que nós possamos nos sentir bem, nos sentir melhor e estar bem, né? E também passar esse movimento de pensar, de sentir e falar para o universo, para as pessoas, mas que desde que seja coisas boas, coisas positivas, o que nos acrescenta. Então, como fala aqui, né, nesta mensagem, né, vou repetir, né, para que a gente possa pensar. Quando prejudicamos alguém com certos enganos de conversação no plano físico, também ferimos ou desinquietamos, ou seja, eu vou tirar o sossego, né, o sossego daquela pessoa que está bem e de repente eu jogo uma palavra negativa. E aí eu vou deixar aquela pessoa já pensando naquilo que eu falei. Então a gente tem que tomar realmente atenção nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, porque nós não estamos sozinhos, a gente sempre está jogando para o universo as nossas palavras.
E como fala, né? Nós estamos nos sintonizando com a espiritualidade da mesma forma que nós estamos falando. Então, se eu falar coisas boas, positivas, eu estarei me sintonizando com as energias do bem, com a espiritualidade maior, mais elevada. Agora, se eu escolher, né, ficar pensando coisas negativas, falando coisas que agride o outro, que tira o sossego do outro, eu também estarei me ligando com essas energias espirituais. Então é só para a gente tomar um pouquinho de cuidado, pensar antes da gente proferir as nossas palavras e também dos nossos pensamentos, né? Que é importante a gente também ter positividade, pensar positivo. Tá certo que tem momentos que a gente precisa pensar e conversar a respeito de coisas que às vezes não são boas, né? Mas é diferente de quando a gente fica só pensando e remoendo assuntos desagradáveis, tristes, assuntos que já passou, que às vezes a gente já deveria ter superado, deixado para trás, tirado somente a experiência, a gente continua remoendo aquele assunto, aquele problema, aquela dificuldade, aquela insatisfação, a não aceitação das coisas. Então são coisas e questões que a gente precisa analisar, pensar se vale a pena a gente seguir por este caminho, né? Porque Jesus nos recomenda: orai e vigiai, para não cairdes em tentação. E é isso que nós temos que fazer, né? Estar sempre ligado a Deus, a Jesus, através da prece e também vigiar as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque tudo começa por aí, né? É uma cadeia de coisas que vão acontecendo e aí traz o resultado, né? Para nossa felicidade ou não, para nossa saúde espiritual ou não. Então a gente precisa perceber, tomar o cuidado de perceber quando estamos agindo de forma que vai nos prejudicar e vai prejudicar o outro. Então nós temos esta responsabilidade, este dever de estar realmente atentos, buscando fazer o nosso melhor, né? Porque nós temos a inteligência, Deus nos deu a inteligência para a gente pensar. Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente escolher e Ele espera que a gente faça o nosso melhor. Então, fica aí para a gente estar decidindo e escolhendo o que nós queremos para a nossa vida. Então, que Jesus abençoe a todos, que a paz, o amor esteja entre todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.